Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, dos versículos 13 e 14. Verificou-se desse modo tal ardor de helenismo e tal ampla difusão de costumes estrangeiros por causa da exorbitante perversidade de Jasão, esse ímpio e de modo algum sumo sacerdote, que os próprios sacerdotes já não se mostravam interessados nas liturgias do altar, antes desprezando o santuário e descuidando-se dos sacrifícios, corriam a tomar parte da iníqua distribuição do óleo no estádio após o sinal do disco. Vejamos aqui a gravidade do pecado, né? E que os próprios sacerdotes já não se mostravam interessados nas liturgias do altar, antes desprezando o santuário e descuidando-se dos sacrifícios. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor ministrava muito forte no meu coração é a respeito da traição, meu irmão e minha irmã. Achamos que a traição se estende somente quando um homem trai a sua esposa, a sua mulher, a sua namorada, a sua noiva, ou quando a mulher faz o mesmo com o homem, né? Mas não é só isso. A traição, ela se dá também quando há uma ruptura, né? Quando perdemos a confiança de alguém, quando deixamos de aqui fazer aquilo que é certo e fazemos conscientemente aquilo que é errado. E a primeira traição, a primeira ruptura que há é com Deus. Vejamos aqui claramente esse exemplo, né, que o Senhor trouxe muito forte nessa palavra. Os sacerdotes, aqueles que eram para estar em comunhão, eles aqui fazendo essa traição, essa ruptura com Deus, eles automaticamente se colocam em excomunhão. Ou seja, né, quando um sacerdote aqui, que é o único que está apto a ouvir confissão de alguém, se ele fala daquilo que a pessoa ali falou para ele, ele automaticamente é excomungado. Ou seja, ele deixou de ter comunhão com Deus e foi excomungado. Um exemplo claro e simples para que possamos entender. Ou seja, ele perde todos os direitos. E assim também somos nós. Quando cometemos alguma coisa contra alguém, seja qual for a pessoa, contra um pai, contra uma mãe, contra um irmão querido, né, de sangue, ou contra propriamente um irmão da igreja, quando traímos a eles, não é propriamente contra eles que estamos traindo primeiramente, é contra Deus. Há uma ruptura primeiramente contra Deus, e a consequência vem contra a outra pessoa. Então, o que a palavra está trazendo para mim e para você neste dia? Para nos manter firmes em comunhão, né? Com Deus, primeiramente, e com as demais pessoas. Porque quando há essa traição a qual o Senhor está nos alertando hoje, além de sofrermos graves consequências, nos afastamos de Deus. E onde Deus nos chama todos os dias a ter uma comunhão com Ele, ter uma amizade, um relacionamento. Mas pela vontade própria do homem, conscientemente, ele faz o que é mal. Temos o exemplo claro aqui também de excomunhão, né? Adão e Eva, queira ou não, houve ali uma excomunhão. Eles foram expulsos do paraíso, né? Porque se deixaram levar por uma voz satânica, aonde houve ali a ruptura do relacionamento com Deus e foram expulsos. Queira ou não, direto ou indiretamente, é uma excomunhão. A excomunhão faz nós, pela nossa vontade própria, sermos expulsos aqui, né, da presença de Deus. E se não houver um arrependimento, mas não é esse arrependimento falso, né,
que muitas pessoas fazem? Fazem conscientemente o pecado, né? Mas quando vem a consequência, tem um falso arrependimento também, e logo estão caindo de novo. Então temos que ter muito cuidado e prestar muita atenção na palavra que Deus está trazendo hoje para nós. Vemos aqui que Jazão é irmão de Onias, o verdadeiro sacerdote, a qual Onias se manteve firme aqui, né, obedecendo a Deus. E a primeira traição aqui foi a de Jazão, o próprio irmão dele, que traiu o próprio irmão. Houve uma ruptura. Ele pagou no decorrer da palavra aqui, mais à frente, vemos que ele pagou um alto preço também por isso, com a própria vida. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor ministra muito forte hoje, e ministra muito forte de verdade, é a respeito das nossas atitudes aí. Para termos consciência, e temos consciência daquilo que fazemos. Se pecamos, pecamos conscientemente. Porque Deus nos alerta constantemente sobre o pecado. Coloca diante de nós aquilo que é pecado. E se o fizermos, fazemos conscientemente, porque o Senhor não deixa de nos aqui colocar diante de nós aquilo que é motivo de pecado ou não. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra hoje aqui traz muito forte, coloca especificamente os sacerdotes aqui, né? Mas é para todos nós. Porque através do nosso batismo, temos aqui o tríplice munus, ou seja, somos sacerdotes, profetas e reis. Então, o que acontece? O Senhor está falando diretamente para nós. Que a gente não traia. Primeiramente, quando há uma traição aqui, não é contra outra pessoa em si que se dá, mas é propriamente contra Deus. Não deixe a sua caminhada ser aqui manchada por uma ruptura. Aguenta firme. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos expostos todos os dias às tentações do inimigo. E ela vem de todos os lados. E o inimigo vai aqui nos tentar, muitas vezes, em nosso ponto mais frágil. A você que largou a bebida, ele vai te instigar a beber de novo. A você que largou as drogas, assim como ele, vai instigar a voltar para as drogas, a voltar para uma vida velha. É luta todos os dias. Mas por que eu tenho que lutar? É para provar alguma coisa para mim? Não. É porque eu não quero quebrar este relacionamento lindo que eu tenho com Deus. Por que eu não traio minha esposa? Porque primeiramente eu não vou estar traindo ela, eu vou estar traindo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu amo muito a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Então, quando acontece alguma coisa, não é por falta de aviso. O Senhor nos avisa constantemente, através de uma palavra, de uma frase, aqui através das Sagradas Escrituras, de uma pessoa, através dessa partilha que estamos fazendo. Todos os dias, quando saímos de casa, não estamos aqui numa redoma de vidro, numa bolha, ilesos de todas as tentações de todos os lados. Não. Compete a cada um de nós resistir. Por isso que a palavra nos traz fortemente. Resiste ao inimigo e ele fugirá de vós. Então, meu irmão e minha irmã, neste grande alerta que o Senhor traz para nós, e usando um grande exemplo aqui até dos sacerdotes, que a gente se mantenha sempre em comunhão, nos mantendo em comunhão com Deus, nos manter também em comunhão com nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, que a gente não traia, que a gente não faça aquilo que é mal aos olhos de Deus. E cada um tem a sua consciência. Você sabe quais são os seus pontos negativos, você sabe quais são as suas lutas diárias. Permaneça firme, meu irmão e minha irmã. Assim, um exemplo muito forte que veio aqui a respeito de Adão e Eva, que tiveram aqui sim uma excomunhão, foram expulsos.
a qual lindamente a palavra nos traz que todo dia Deus ia ali com eles, né? Conversar com eles. E eles, por ouvir a voz de Satanás, da serpente, né? Diabo, caíram. E o tombo foi feio. E o que culminou, né? Neste tombo aí, nessa traição? A expulsão, a excomunhão. Então, não é porque aqui, né? Jazão aqui, o que fez? Colocou aqui uma vida de pecado a todos. Os sacerdotes aqui poderiam muito bem resistir, né? Hoje temos aqui pelo mundo, né, na nossa atualidade, temos muitos irmãos e irmãs cristãos que estão sendo perseguidos e mortos. Você vê aí, é só você entrar aí um pouco mais a fundo, você ficar na internet e um pouquinho mais a fundo você vai ver que tem vários países aí que estão perseguindo nossos irmãos e nossas irmãs, e eles estão dando a vida, não estão quebrando a comunhão. É um exemplo claro para mim, para você, para todos nós. E vamos ser também provados muitas vezes. E aí, qual será a nossa resposta? Excomunhão ou comunhão pagando o preço até o fim? E como diz nosso irmão Gil, fundador da comunidade Metanoia, seguir a Jesus não vale a pena. Vale a nossa vida. Não sejamos covardes, que a gente não traia Deus. Por maior que seja a tentação, por maior que seja a proposta, por maior até que seja o desejo carnal, que a gente resista, que a gente aqui sangre, mas que a gente não faça uma ruptura do amor para com Deus, que a gente resista. E que a gente não haja para ser exemplo para ninguém, mas para nós mesmos, aqui, resistindo a cada dia e nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor. Reflitamos neste dia, meu irmão e minha irmã. E não é refletir você falar para o outro, ó, tá vendo? Não. É apontar o dedinho para você mesmo e você mesmo e falar: a palavra está vindo para mim. A palavra está vindo diretamente para mim. Não é para você usar a palavra e falar, ó, tá vendo aí? Não. A palavra do Senhor está vindo para mim e diretamente para você. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.